Fala aí pessoal, tudo jóia? Hoje eu vou fazer um vídeo interessante falando sobre um tema frequentemente abordado aí na internet. Tem a ver com a questão dos polos magnéticos da Terra e a relação deles com os polos geográficos, ou seja, com o polo norte real e com o polo sul real. Antes de mais nada, é preciso dizer que esse vídeo aqui é patrocinado pela Sociedade Maçônica Mundial e pela Satanasa, por isso que eu estou usando essa camisa. Então se você é terraplanista, velho, cai fora aqui desse vídeo, que isso aqui não é para você, o capeta vai puxar o seu pé na cama à noite. Como a gente sabe, todo ímã ele se orienta de modo a repelir o polo igual e atrair o polo oposto. Então se você pega dois ímãs, polo norte aqui, o polo norte aqui, você tenta aproximá-los, eles vão tentar se repelir ou se reorientar de modo que o norte de um fique encostado ou atraindo o sul do outro ímã. Até aí não tem nenhuma novidade e tal. Acontece que muita gente confunde o seguinte fato: quando você olha para a bússola, aquela parte vermelhinha dela que indica o norte, ela está apontando para um norte geográfico, que na verdade é o polo sul magnético da Terra. Confuso, não? Mas é isso mesmo, a Terra é como se fosse um grande ímã. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do que gera esse campo. Quem quiser, estude a parte do interior da Terra. Eu vou apenas abordar uma experiência simples para vocês entenderem o que é a convenção norte-sul e no que isso impacta na orientação da agulha de uma bússola. Por quê? Porque tudo é uma convenção. Foi convencionado que o norte geográfico da Terra é para onde a agulha, uma agulha imantada ou um ímã, dirige o seu norte. E que por coincidência ele está muito próximo do polo norte geográfico. O que acontece é que esse polo sul magnético da Terra, que está lá em cima no nosso norte geográfico, ele muda ao longo dos anos. E existem estudos que falam até de uma inversão magnética, do nosso polo norte passar a ser o polo sul e o sul norte. Não vou entrar em detalhes nisso aqui, mas são coisas que vocês podem buscar, estudar para entender e que é um tema bem interessante. Tem um detalhe também importante que muita gente não se atenta para o fato, mas a discrepância que existe entre a direção que a agulha da bússola está apontando e a posição real do norte geográfico. Existe uma diferençazinha que varia de local para local, é chamada de declinação magnética. São desvios que a linha do campo magnético faz, que depende muito da posição no globo terrestre, da composição geológica, é uma série de coisas e isso também varia ao longo dos anos. Então dá para se dizer, a grosso modo, que a bússola ela aponta a direção aproximada do norte geográfico, que é o nosso sul magnético, beleza? Quais são os materiais que nós vamos precisar para essa experiência? Primeiramente, de alguns acessórios para fazer medidas. No caso, um multímetro. Vamos precisar também de uma bateria dessas de 9 volts com um desses conectores para fazer a ligação da bateria com o eletroímã que a gente vai construir. Para o núcleo do eletroímã nós vamos usar um parafuso, pode usar um prego, o que você tiver aí, tá? Aí, para fazer um enrolamento, nós vamos usar um tipo de fio esmaltado. Esse daqui a gente encontra em qualquer casa de material elétrico para rebobinar motor, essas coisas. Para fazer um enrolamento, a gente vai enrolar esse fio nesse parafuso aqui, beleza? Então, a princípio, esses seriam os materiais. Ah, tem mais. Vou precisar de um ímã, isso aqui é um ímã de neodímio. Ele é bem forte. É importante que seja um ímã forte e compacto, porque depois a gente vai ver este ímã se alinhando com o campo magnético da Terra, ok? É importante que ele seja leve, não seja um ímã muito grande e seja forte ao mesmo tempo. A gente vai precisar também de uma bússola para comprovar a nossa ideia sobre o alinhamento norte e sul. A gente vai precisar também de uma canequinha com água, porque tem um pedaço de isopor bem pequeno, suficiente só para eu encaixar esse meu ímã e colocar ele boiando aqui depois. Beleza? E nós vamos marcar aqui quem é norte, quem é sul. Vamos falar um pouquinho de física aqui. Vou tentar abordar da maneira mais simples possível. Imaginem que isso aqui é um condutor, tá? Um cabo
um fio percorrido por uma corrente nesse sentido aqui. Bom, a gente convenciona aqui um sentido positivo, negativo e a corrente fluindo desse polo positivo para esse negativo em um elemento passivo, como por exemplo um resistor ou um fio, tá? Isso não é uma fonte, isso aqui é um elemento que está recebendo energia, está passando corrente por aqui, ok? Então, existe uma regra que a gente estuda no eletromagnetismo, que todo condutor percorrido por uma corrente, ele gera um campo, isso é um efeito físico eletromagnético. Você vai ter isso aqui em volta do seu condutor. Um campo magnético que tem esse sentido aqui, ó. Ele circula o fio, tá? Nesse sentido aqui. Então, existe uma regra, chama regra da mão direita, que é para a gente acertar esse sentido. O meu polegar está indicando o sentido da corrente, né? Nesse sentido aqui, esse sentido da corrente. Então aqui. E os meus dedos vão indicar o sentido do fluxo que está circulando esse fio. Então, portanto, imagina que isso aqui, essa caneta é o meu condutor, tem uma corrente passando para cá, vai existir um fluxo circular aqui em volta dele, nesse sentido aqui, ó. Ok? Estudem isso se quiserem saber mais detalhes. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar como que isso é aproveitado em um eletroímã. Eu vou desenhar aqui aquele parafuso que eu coloquei lá para vocês no meu eletroímã. Aqui eu tenho o fio que está enrolado nesse sentido aqui. Tá? Então o fio está passando pela frente, dando a volta nesse sentido aqui, certo? A corrente, ela sai aqui pelo meu polo negativo e ela entra aqui pelo meu polo positivo. Então ela está entrando aqui, certo? Entrando aqui nesse sentido, ela vai passar lá por trás e aqui sempre nesse sentido aqui. Então ela entra por aqui e ela sai por aqui. Se a gente olhar o fio, aquela nossa regra da mão direita, nós temos essa corrente aqui, passando aqui, e ela está gerando este fluxo aqui, ó, pela regra da mão direita, ó, tá? Pela regra da mão direita está gerando esse sentido aqui de fluxo de magnético. Então nós vamos ter aqui em cada um desses fios aqui, esse sentido por fora, aqui para baixo, e por dentro do meu ferro aqui para cima. Então o que acontece, gente? Esse fluxo ele vai sendo confinado aqui no interior desse meu ferro. Cada uma das voltas de bobina vai gerar isso, um campo externo aqui fraco e interno muito forte por causa da permeabilidade magnética desse meu ferro. Eu não vou entrar a fundo nisso, mas vocês quiserem podem ir a fundo. E o que acontece é que é muito mais fácil para o fluxo magnético passar pelo meu ferro do que pelo meu ar. Então você vai ter isso, ó, fluxo interno e fluxo externo bem pequeno aqui. Então o fluxo ele vai sair por aqui e vai chegar aqui. Você tem aqui um norte, tá? E aqui você tem um sul. Ele sai do norte e chega no sul. Vocês já devem ter visto um desenho parecido com esse em algum lugar aí por aí, né? Essas linhas de campo assim, né? Saindo sempre do norte, chegando no sul, sendo que a intensidade desse campo ele é muito maior aqui dentro. O fluxo magnético aqui dentro é muito maior que fora. Ok? E essa seria uma teoria básica de como está funcionando esse meu eletroímã aqui. Polo positivo aqui, polo negativo, a corrente sai por aqui, entra por aqui e a bobina foi enrolada nesse sentido para que os sentidos da corrente produzam fluxos no interior do ferro nesse sentido aqui. Agora prestem muita atenção na nossa construção. Eu quero que a cabeça do meu parafuso seja o meu norte, beleza? Para a cabeça do meu parafuso ser o meu norte, as linhas de fluxo têm que estar saindo por aqui.
Ó, regra da mão direita, como eu falei. Esse dedo indica o sentido da corrente e esse aqui indica o campo. Então se eu abraçar meu condutor aqui, ó, abracei meu condutor, a corrente está indo para cá, tá? Tá entrando, e é a convenção passiva, ou seja, ela entra pelo positivo e sai pelo negativo. Então, nesse caso, uma corrente passando aqui, ó, um positivo aqui vai gerar uma corrente do positivo para o negativo. Então, imagine isso aqui. Então, essa ponta aqui, eu acabei de determinar, vai ser o meu negativo. E qual é o sentido que eu tenho que enrolar ela, então? De modo que ela passe aqui no meu parafuso e ela gere a corrente para cá, sempre saindo por esse polo aqui. Então eu vou enrolar assim, certo? Vou enrolar assim. Aqui é o negativo da minha bobina, beleza? Negativo da minha bobina. E o meu positivo vai ser o terminal que vai sair do outro lado. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou dar umas 200 voltas nesse fio aqui. É importante que tenha bastante volta, porque senão a resistência desse condutor vai ser muito pequena e a hora que eu ligar a bateria vai drenar muita corrente. Então eu não quero isso. Eu vou drenar a corrente da bateria rapidão, porque se ela for muito alta, eu posso até esquentar esse fio aqui. Não vou economizar fio não, vou dar bastante volta mesmo. Eu vou, para diferenciá-los, eu vou deixar um mais curto que o outro. Eu já sei que o curto é o meu positivo e o compridão vai ser o meu negativo. É interessante a gente abraçar o fio todo, aqui o parafuso inteiro, para que a peça de ferro que está aqui dentro, ela fique bem coberta de fio, bem, né, várias voltas aqui. Então eu terminei aqui a minha bobina. Esse é o meu polo negativo, esse daqui de cima. O meu positivo está aqui, é esse aqui de baixo aqui, que vocês estão vendo aqui. Então eu vou passar uma fita com ele para baixo aqui, positivo para baixo. Vou passar uma fita aqui em volta. Como eu não tenho fita isolante, vai com fita transparente mesmo. Só para que ele fique firme aqui, para que ele não fique soltando as voltas que eu dei. Bom, agora que ela está bem estabilizada aqui com a fita já, eu vou soldar esse meu conector de bateria e vou prender cada um desses terminais a uma dessas pontas aqui, que é pra gente ficar com um negócio mais prático aqui e não ficar dando mau contato, tá? Eu vou soldar primeiro o positivo, que tá aqui embaixo, cortar isso aqui, e vou soldar ele aqui com o vermelho. Pra gente fazer essa solda, a gente tem que descascar essa pontinha aqui, que ela é isolada com esmalte. Para isso eu uso um isqueiro, queimo essa ponta aqui e aí a solda vai pegar. E novamente a gente vê que ficou bem firme aqui a solda, não vai soltar. Agora que a bobina está pronta, nós vamos fazer um teste com o nosso multímetro para testar a continuidade. O que você vai fazer? Você vai pegar, colocar ele na escala de continuidade, que é essa aqui de baixo. Quando você junta as duas pontas do multímetro, ele deve apitar, ó. Se apitou, é porque está dando continuidade. Eu vou botar uma das garrinhas aqui no polo negativo e a outra garrinha eu vou colocar aqui no polo positivo e ela tem que marcar o apito ali. Ó. Beleza? Então a nossa bobina tem contato. Agora vamos testar aqui, ó. Tem que fechar o contato aqui também, ó. Então beleza, o serviço foi feito certo. Para a gente não levar nenhum tipo de susto, vamos isolar esses dois contatos aqui que estão nus, sem nenhuma cobertura, com uma fita que, a princípio, o ideal é que seja fita isolante, mas como a gente não tem, vai essa aqui mesmo. Pronto, tá feio, mas tá isolado. Aqui é importante para não dar curto-circuito, ok? Então chegou a hora da gente comprovar a nossa teoria. Eu estou aqui com a minha bateria de 9 volts, aqui está o meu eletroímã que eu acabei de construir e aqui está a minha bússola. Como eu projetei esse eletroímã? Eu projetei para que a cabeça dele aqui seja o norte. Então o que eu espero que aconteça quando eu ligar isso aqui? Eu espero que o sul se aproxime da cabeça da minha bobina. Por quê? Porque eu vou estar gerando um norte aqui, o norte vai atrair o meu sul.
beleza? Se acontecer o contrário, se isso aqui atrair essa seta aqui, significa que aqui é o sul magnético, então de fato isso aqui estaria mostrando um raciocínio inverso, beleza? Então vamos lá, vou ligar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vocês vejam que o eletroímã atraiu o sul. Vou soltar, ó, voltou para sua posição original, eu ligo, o eletroímã deve atrair. E ele atrai de fato. Eu não posso deixar isso muito tempo ligado, porque isso aqui esquenta pra caramba. Vamos supor então que a gente não tivesse aquela bússola e a gente desejasse saber, por exemplo, qual que é o norte e qual que é o sul aqui nesse ímã de neodímio. Faço de conta que eu não tenho aquela bússola aí. Mas eu tenho o meu eletroímã que eu construí e que eu tenho certeza que ele está correto, porque eu não faltei nas aulas de física e nem de matemática. Não só por isso, mas porque eu também já validei ele com a bússola. Ok? Bom, então já que eu não tenho mais a minha bússola, aí eu vou ter que usar o meu eletroímã, que eu já sei que quando eu ligo ele nessa bateria, eu tenho um norte aqui nessa cabeça dele aqui. Isso aqui é um norte, beleza? Então o que eu faço? Vou pegar aqui o meu isopor, vou prender o ímã bem no meio dele, vou deixar ele flutuando aqui dentro d'água. O que eu espero que aconteça? Quando eu aproximar o norte do meu ímã aqui da minha caneca, o ímã vai se orientar de modo a virar o sul para o norte do meu ímã. Beleza? Então vamos ver se isso vai funcionar. Certo? Então eu sei que isso aqui é um sul. Vou marcar aqui de caneta sul. Certo? E aqui é um norte. Pronto. Agora, milagrosamente, eu tenho de volta a minha bússola. Certo? E eu quero saber se a marcação que eu fiz com o meu eletroímã corresponde à realidade. Então a gente sabe, sul tem que atrair norte. O que a gente tem aqui? Meu norte atraindo meu sul. E aqui, sul atraindo norte. Então, o seu Felipe prestou realmente atenção nas aulas de física e o eletroímã dele funciona mesmo para identificar polaridade de ímãs. Tudo bem, muito bonito esse negócio de eletroímã, dele funcionar, de você usar ele para marcar o norte e o sul aqui no seu ímã de neodímio, mas o que tudo isso tem a ver com o polo norte e o polo sul da Terra? É isso que nós vamos ver amanhã de manhã, hora que tiver sol nascendo, que a gente tiver noções de pontos cardeais. Eu vou colocar isso aqui no copinho e vamos ver como que ele se orienta em relação aos pontos cardeais, ok? Nos vemos amanhã. Bom dia, acordei aqui com o canto do galo barométrico do senhor Afonso. Só uma piadinha para começar bem o dia. Mas infelizmente hoje está nublado. Eu não tenho aqui a posição solar para comparar. Mas isso não é problema. Por quê? Porque eu sei onde fica o sul aqui em casa, dado que eu já fiz algumas medições e que eu precisei disso para alinhar meu telescópio durante as minhas observações astronômicas. E eu sei que ali naquele prédio, ali bem na reta daqueles dois prédios que tem aqui atrás, é o meu sul, sendo que eu usei como posição de referência exatamente aqui onde eu estou sentado. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos apontar o dióptera naquela direção, vamos apontar a bússola e vamos apontar o meu ímã, que eu marquei a polaridade norte-sul, e vamos ver se existe uma coerência no posicionamento deles.
beleza? Deixa eu terminar meu cafezinho. Então, de acordo com a minha bússola, tá? Que vocês estão vendo aqui na minha mão, vou só levantar a câmera, vocês vão ver para onde que ela está apontando, ok? Direção daquela árvore ali é o sul, ok? Isso aqui é o que a minha bússola está acusando. Agora vamos ver a direção que o nosso ímã vai apontar, ok? Vamos esperar ele estabilizar aqui, tá? Estão vendo o sul para frente aqui, ok? Nessa direção mais ou menos. Vou colocar ele bem no centro da câmera. E agora vejam para onde que ele está olhando. Novamente, na direção daquela árvore ali. Beleza? Ou seja, há uma coerência na direção que o meu ímã está apontando com a direção daquela árvore ali. E para mostrar para vocês que eu não estou forçando o ímã, eu vou até tirar ele da posição de equilíbrio dele. Ó, vou botar o norte assim, ó. Vejam que ele se vira sozinho. Ou seja, ele realmente funciona como se fosse uma bússola. Reparem que o sul que o dióptero encontrou, e ele está calibrado, eu já fiz a calibração da bússola, que é uma coisa fácil de se fazer aqui. Está mostrando bem exatamente no prédio que eu falei para vocês, beleza? Mais ou menos aqui assim seria a calibração que eu fiz com o telescópio, o dióptero está mostrando aqui. Então está dando poucos graus aí de diferença. Agora, em relação ao que a bússola pegou, se vocês olharem aqui, mais ou menos 195, 196 na reta dessa árvore, que foi o que a nossa bússola magnética pegou, ele indica 194, o que seria o 180, ou seja, o sul para minha bússola magnética. Então vocês vejam que existe sim uma declinação de mais ou menos uns 15 graus aqui entre a posição da árvore, que a minha bússola está assumindo como verdadeira, e a que o dióptero está encontrando aqui. Deixem aí nos comentários se vocês aprenderam algo de novo, se eu falei alguma coisa errada também, por favor me corrijam. E não esqueçam de deixar o like se vocês gostaram. Muito obrigado e até a próxima experiência.